A gente tem que ficar alerta, atento sempre. Vamos fazer a nossa ronda agora. Bota no LED os destaques de hoje. Mulher surta após discussão e joga bebê de 2 meses da janela de casa. O pai, ao tentar ajudar a criança, acabou caindo de uma altura de 3 metros. Quatro pessoas são presas acusadas de roubar joias da empresária morta após ser atingida por vergalhão em Vila Velha. E no Ronda de hoje, vamos falar das eleições. Você sabe a atribuição de cada cargo disputado esse ano? Já já a gente te explica direitinho. O Ronda está no ar. Ronda Geral. Oferecimento. Rede Construbom. Produto bom, preço bom é na Construbom, a marca da sua obra. Terça-feira, boa tarde, Espírito Santo, bem-vindo! Simbora, mais um Ronda Geral, direto no LED, Suzy Faria, gente, vai contar essa história. Mais um caso, não sei se assemelha, mas vamos a esse específico. Um bebê, gente, de 2 meses. Ele foi jogado pela janela de casa em Cariacica. A criança foi arremessada pela própria mãe. E aí o menininho lá, a criança caiu no telhado de um vizinho. O pai, desesperado, foi ajudar o filho. Mas aí a telha não suportou, os dois acabaram caindo de uma altura de 3 metros na casa do vizinho de baixo. Suzy Faria, Alex Pereira, no detalhe na história no LED. O fato aconteceu de madrugada nesta rua em Campo Grande, Cariacica. Foi por volta das 3h30. O pai, um garçom de 45 anos, discutiu com a mulher, uma dona de casa de 29. Na confusão, a mãe, em um surto psicótico, jogou o filho, um bebê de 2 meses, pela janela, numa altura de 3 metros. O pai, ao ver a cena, desceu correndo, desesperado, pedindo ajuda aos moradores do primeiro andar. Acordei e o rapaz estava me pedindo ajuda aqui, saí na rua aqui. Aí foi isso, quando eu vi, ele estava na rua desesperado falando que ela tinha jogado o filho pela janela. Quando o pai se jogou no telhado, ele correu até o ponto em que o bebê havia caído. Até aqui assim. Só que a telha não suportou o peso dele e acabou cedendo. Era a segunda queda que o bebê sofria, desta vez de 3 metros de altura, num total aí de 6 metros que ele caiu. O seu Oswaldo, como disse, viu toda a cena e ele veio chamar o vizinho dele, desesperado, para abrir aqui e saber o que tinha acontecido. Quando eles entraram, se depararam com um garçom de um lado e o bebê do outro. O garçom agonizando, pedindo socorro. Quando os bombeiros chegaram, o primeiro a ser atendido foi o bebê. Seu José ouviu os gemidos do vizinho. Só pedia socorro. E a criança, como está? A criança, quando a senhora do 192 pegou a criança e começou a chorar. A mulher dele ouviu os gritos da vizinha antes dela jogar o bebê, mas ninguém imaginava que esse seria o desfecho. Bem, eu estava deitada, né, tentando pegar no sono, ouvi uns gritos, né? Socorro, socorro, socorro. Eu joguei meu filho, vou jogar meu filho. Aí pegava a janela e eu abri a porta da cozinha. Quando olhamos, ele estava caído lá dentro da casa, gritando, socorro, socorro, eu tô aqui. Aí chamou a polícia, chamou o 192, eles entraram na casa, realmente estava a criança e ele. Enquanto o marido e o filho eram socorridos, a dona de casa batia a janela até que os vidros quebrassem. Em seguida, ela fugiu pulando esse portão e seguiu em direção a Campo Grande. Ela foi encontrada pela Polícia Militar na praça de Campo Grande e, em seguida, conduzida até o Hospital Estadual de Atenção Clínica. De acordo com a família, ela é paciente bipolar que entrou em surto psicótico. A criança foi encaminhada para o Hospital Infantil de Vitória e o pai para o Hospital de Urgência e Emergência. Se ninguém te conta, você nem acredita. É um absurdo de um caso como esse. Você imagina, gente, a mãe jogou, arremessou o próprio filho, 2 meses, bebezinho, pela janela. Você consegue crer numa história dessa? Pois isso é fato. E nós estamos novamente diante de um problema de saúde pública.
Ninguém está livre de surtar, ainda mais no mundo de hoje que a gente está sob pressão, sobre um monte de estresse, sobre, enfim, essa moça pariu, às vezes também. Ontem eu comentei sobre um caso que lembra, parecido, se essa mãe está sofrendo de depressão pós-parto, só que aí você procura ajuda médica, você já não tem para um ferimento exposto. Quase que você, às vezes perde uma perna, fica num corredor, porque você precisa de atendimento. Agora, as pessoas às vezes não dão credibilidade quando a tua doença é na cabeça, quando você está ali surtando, falta saúde para o povo. E às vezes até um controle, será que ela tinha condição de ter filho? Enfim, isso lembra até o caso de ontem, mas vamos seguir aqui, porque teve o caso da empresária morta atingida por um vergalhão em Vila Velha. Vocês se lembram desse caso? Pois bem, 4 pessoas foram presas, acusadas de roubar as joias da casa dessa empresária depois do crime. Uma dessas pessoas era empregada da vítima. Olha que situação. Uma história no LED. A diarista Cristiane Barreto Gomes, de 45 anos, foi presa e autuada por furto. O crime dela foi ter furtado cerca de R$140 mil em joias que pertenciam à empresária Simone Venturim Tonani, de 42 anos. Simone foi assassinada por um morador de rua. Ela foi atingida por um vergalhão quando passava de carro pela Avenida Champanhar, em Vila Velha. Cristiane trabalhou por cerca de 9 meses com a família da empresária, ora limpando a loja, Simone, ora a casa. O furto aconteceu no dia 8 de agosto, cerca de 3 meses depois da morte trágica de Simone. A mãe dela, da empresária, só descobriu isso na semana seguinte, no dia 15, quando Cristiane deveria voltar para fazer a faxina e não compareceu e tampouco foi localizada. A mãe foi verificar o que estava acontecendo e acabou descobrindo a caixa que deveria ter 38 peças de joias vazias. Aí ela veio à delegacia e denunciou. O delegado contou que as investigações começaram tão logo a mãe deu queixa e 2 semanas depois, ainda em agosto, Simone foi presa. Contra ela, já havia 2 mandados de prisão pelo mesmo crime. Ela confessou ter furtado as joias. Ela disse que se deparou com as joias ao fazer a limpeza e então resolveu furtar, se disse usuária de drogas. Cristiane contou ainda que gastou o dinheiro com um namorado, o italiano Simone Ferlisi. Eles usaram drogas e ficaram alguns dias em um hotel no centro de Vitória. Foi por meio dele que Cristiane vendeu as joias para os comerciantes Renan Rufino Guedes, de 41 anos, e Adalto de Assis Pereira, de 58. Ambos têm uma loja de venda de ouro no centro de Vitória. Essa diarista usuária de drogas costuma usar drogas e manter um relacionamento com um italiano. Este italiano chegou para ela e disse que ele conhecia 2 receptadores que poderiam comprar as joias furtadas. Eles então fizeram contato com os receptadores, venderam as joias em 2 ocasiões, em um dia e em outro dia, aferiram R$ 2.500 e ficaram usando drogas, se hospedando, bebendo, gastando isso com farra. Algumas joias foram apreendidas na operação que prendeu os 3 ontem. Elas estavam em poder de Renan e de Adalto, mas a mãe da empresária que veio à delegacia não as reconheceu. Eles negaram a participação, simplesmente negaram, apesar de todas as evidências, mas eles negaram. Todas as joias apreendidas não têm procedência alguma, mas dentre elas não foram localizadas as joias furtadas desta mulher. Provavelmente eles repassaram essas joias para algum outro receptador e provavelmente de fora do estado. Brasil, enquanto a gente não deixar de ver toda essa treta acontecendo nas pequenas partes do mundo, a gente não vai conseguir mudar o rumo dessa nossa história do Brasil de agora. Crime sobre crime. Já foi uma tragédia, quando a gente noticiou dessa empresária morta com um morador de rua lançando um vergalhão numa rua movimentada em pleno trânsito de Vila Velha, um choque, indo buscar o filho, quer dizer, um choque, mas mais do que isso, todos nós nos consternamos de se colocar no lugar, de analisar uma problemática que também já acontecia na época de moradores de rua solta, de não terem nenhum tipo de controle, porque eles têm que querer ser cuidados, porque você não pode fazer uma internação compulsória. Aí você vê por trás, aí você vai linkando quebra-cabeça, você vai descobrindo outras coisas diante de um fato que já era trágico, de pessoas que se aproveitaram igual urubu na carniça de uma situação e já estavam fazendo crime, já estavam ali, olha, com uma gangue formada, inclusive de gente que compra joia, que não sabe a procedência e que alimenta o crime.
Todo mundo encana. Deveria sair nem 50 anos. E a gente que ainda sustenta vagabundo na cadeia. De notícia nacional agora, você vai ver 2 casos envolvendo cavalos. Os animais. Pois bem, em Santa Catarina, um animal ele se soltou da carroça e acabou parando em cima de um carro. Agora, já em São Paulo, uma covardia daquelas, 2 homens faziam racha com charretes. Gente, com charrete, com cavalo. Até que um cavalo acabou tropeçando em alta velocidade e a gente vai colocar no LED as imagens. Roda. O vídeo mostra 2 homens em 2 charretes e em alta velocidade na rodovia Raposo Tavares, em São Paulo. Eles participam de um racha. Eles ocupam 2 faixas da pista, não se importam com os veículos que vêm atrás. O que acontece a seguir é impressionante. O cavalo da direita se descontrola, cai no chão. Faíscas chegam a sair das patas do animal. Por pouco, ele ainda não foi atropelado pelo carro que vinha logo atrás. O caso está sendo investigado e os homens que aparecem no vídeo poderão ser autuados por maus tratos aos animais. E em Santa Catarina, outro acidente. Esse cavalo se soltou de uma carroça e acabou parando em cima de um carro que estava estacionado. O dono do animal contou que passava por um cruzamento quando a carroça foi atingida por um carro que avançou o sinal vermelho. Foi nesse momento que o cavalo se soltou da carroça. Ele ficou ferido e agora passa por tratamento. Fico imaginando uma pessoa como essa que maltrata um animal, que se acha superior, né? Faz realmente, domestica, mas de uma forma exploratória. Faz racha de charrete para aparecer o que nas mídias sociais, blogueirinho do mal, sabe? E aí, gente, o cavalo, ele parece que começa a sair uns faíscas, né, da pata do cavalo por causa do atrito da ferradura com o asfalto dessa velocidade. Deve ter sentido um calor danado, tropeçou, por pouco não morre, se quebra o pescoço, acabou. E o outro do cavalo que se soltou de uma charrete. Coisas que acontecem no nosso Brasilzão distintas, mas que acabam a gente refletindo aqui juntamente. Pra quê, minha gente? Pra refletir sobre as nossas atitudes. Se faz isso com um animal, com um cavalo, vai fazer isso com uma pessoa, sabe? Vai transgredir as regras, vai fazer racha de cavalo numa rua, sabe? A gente não vive no tempo em que não existia carro, não existia carro, sabe? Uma época foi um transporte utilizado, mas não dessa forma. Sabe? Eu já sou contra até prender animal em circo, sabe? Esse tipo de exploração com bicho, tô fora. Tem que ser punido igualmente como que é feito com gente, quando mata uma pessoa. Vamos pro intervalo, meu povo? Daqui a pouco eu volto. A gente quer falar de um assunto sério, mais explicativo. Eleições, tá todo mundo comentando? Então vamos esclarecer as atribuições de cada cargo disputado esse ano. É rapidinho. A Onda Geral tá de volta. Gente, nos últimos tempos nunca se falou tanto em política como agora, né? Só que agora a gente percebe o quê? Um engajamento maior, né? Sem falar de todos esses movimentos que têm acontecido, mas aí vem essa polarização, eu diria até uma estratificação partidária, mas não é disso que nós vamos mostrar agora. Política. O que isso significa para você? Na teoria mesmo, cargos, atribuições de cada um, e é um teste com base em análise de um especialista em política que nós vamos mostrar no LED, a reportagem de agora. É propaganda eleitoral, mensagens de WhatsApp, bate-boca em grupo, esquerda, centrão, direita, todo mundo tem opinião. Mas e aí, o que você entende mesmo de política? E eu quero saber se você sabe para quais cargos serão as eleições esse ano. Olha, a política tá devagar, a gente não sabe nem em que votar. E eu ainda não tenho candidato. Não estou por dentro. Deputado federal, estadual. Presidente, governador, senador e deputado estadual e federal. Ok, 5 cargos, mas serão 6 votos. No alto escalão está o presidente da República. Sabe o que um presidente da República faz? O que ele faz? O presidente ele vai administrar o Brasil, né? Ele governa junto com os deputados e os governadores.
Para conhecer melhor o papel de cada um na nossa política brasileira, recorremos às explicações do professor Rafael Simões, mestre em História e especialista em política. Qual é hoje a função de um presidente da República? O presidente da República, ele é o articulador, o coordenador das políticas públicas executadas nacionalmente. Então, é claro que não é só ele faz isso com o apoio dos seus ministros e, claro, de todos os servidores públicos que tem, mas ele é que dá as orientações gerais de como vai ser executada a política da saúde, a política de educação, a política de assistência social. E o governador? Cada estado tem seu representante, que vai administrar buscando também investimentos federais. O governador, ele é o responsável pela execução das políticas públicas no âmbito do estado. Aquele trabalho, né, de ordenação de prioridades que o presidente faz a nível nacional acaba sendo feito pelos governadores no âmbito dos estados. Mas agora começa a complicar. Congresso. Sabe o que é, quem está lá e o que faz? Eu não sei, não. Não? Não sei. Mas você vai votar nele, você não sabe o que ele tem que fazer lá? Não sei. O Congresso Nacional é composto por duas casas. O Senado Federal, com 81 senadores. Mas atenção, este ano, além do Distrito Federal, cada estado vai eleger 2 representantes. Os senadores, eles são uma casa chamada de casa revisora, né? E eles, além de fazerem toda a revisão da legislação aprovada na Câmara, eles aprovam, claro, junto com a Câmara, numa sessão específica aí do Congresso Nacional, juntos senadores e deputados, o orçamento, o projeto de lei orçamentária que é enviado pelo Poder Executivo. A segunda casa do Congresso é a Câmara dos Deputados. São, ao todo, 513 deputados federais. Deputado federal vai chegar no Congresso. O que ele tem que fazer? Aprovar alguma lei. Eu acho que deve ser isso, né? Pegou agora. Os deputados federais são os representantes do povo. São eles também que podem apresentar projetos de lei de temas variados e eles também que votam essas leis e votam, junto com os senadores, como eu falava antes, o projeto de lei orçamentária que, insisto no tema, porque é o projeto de lei mais importante para a definição e execução das políticas públicas. Tem também os deputados estaduais. Ele executa as mesmas funções que os deputados federais e senadores, só que no Estado. No Estado, nós temos uma casa legislativa só, a Assembleia, e ele faz essa aprovação de projetos de lei enviados pelo Executivo, o principal deles sendo, claro, o projeto de lei do orçamento, e também apresentam projetos de lei nas áreas que são de responsabilidade do Estado legislar. Quando todos falam o clichê de votar com consciência, isso é saber os motivos que te levam a escolher tal candidato. Saber as ideias para cobrar depois. Tem que votar, né? Tenho que votar. Já escolheu? Já. Eu estou assistindo todos os debates, todos, principalmente do nosso presidente. Eu vou votar com muita consciência em relação ao presidente, os senadores também. Todos eu vou votar. Enquanto há tempo, não desperdice, não se venda. Tome as rédeas da sua decisão. É importante a gente ver, tem competência, né, para o cargo, tem capacidade de articulação política, tem capacidade de representação dos interesses da sociedade. São vários elementos que eu vou juntando para definir o meu voto. Meu voto não é um votozinho qualquer. Eu procuro votar naquele que merece o meu. Votar esse ano significa o quê para a senhora? Significa a gente escolher a pessoa certa para tirar de lá de cima os ladrões que estão lá. Eu espero que em 2019 a gente entre com verdadeiros candidatos. Meu povo, isso é um briefing do dever de casa que nós temos que fazer até sábado, porque domingo eu acho que já tem que estar tudo muito certo. Eu acho que a gente adora stalkear o vizinho, né, o amigo, o crush nas redes sociais. A gente tem que stalkear os nossos candidatos. Sejam aqueles que a gente odeia, sejam aqueles que a gente gosta, aqueles mais ou menos, porque eu acho que a gente precisa ter a nossa opinião. Eu não tô aqui para dar a minha opinião, influenciar ninguém sobre posicionamento político.
O que eu digo é o seguinte, que a gente tem que ter consciência, diante das atribuições desses cargos, é que não adianta só olhar para o topo, né? Ah, é o presidente que vai resolver os problemas da nação. A gente tem que lembrar e com muita consciência do nosso Congresso, meu bem. A gente tem que saber qual o deputado federal que você quer e o que ele está propondo. Não só o federal, mas o senador, porque é ele que vai fazer lei, aprovar e tal. As pessoas acham que um só vai resolver, é um conjunto. Então, estudem as propostas, eu sugiro entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, tem proposta de governo de cada candidato, um calhamaço assim de 80 páginas, leiam cada um, já baixei no meu celular e tô lendo. Então vamos fazer a nossa parte, né, amigos? Bora pro intervalo, daqui a pouco tem mais participação dos nossos amigos pelas redes sociais, você sempre aqui ligadinho, é rapidão. Ronda Geral tá de volta. Meu povo, dá tempo de ir pro Facebook. Vamos ler os posts de hoje. Acho que ontem não deu tempo, foi isso? Jocelene da Silva Santos, meu beijo vai pros meus filhos. Ana Vitória Santos dos Reis e Matheus Eduardo Purificação dos Reis. Estão aí já com, acho que a roupa do louvor, tão lindas, combinando. Um beijo para todos da família, né? Sorrindo, que é o que é melhor. Karine Ribeiro, isso, boa tarde. Aqui vai um beijo para minha linda família Rose, Evon, meu esposo Danilo. Para você, Débora, um grande abraço, sucesso, linda. Obrigada, pouca a camisa do Vasco, né? Mas tudo bem, tá valendo. Show. Foi a última. Olha, eu tô devendo uns beijos pra galera que manda pelo WhatsApp. Só não vai dar tempo agora, eu mando amanhã, tá bom? Porque foi com muito carinho, um fã da Bahia. Mas amanhã eu comento. Um beijo, horário político agora, a gente se encontra. Tchau, tchau.